Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Algumas pessoas elas me pediram para fazer uma mensagem, para fazer um vídeo, para mandar para algumas pessoas. E nessa manhã eu gostaria de falar com vocês em breve momento, em alguns minutinhos, sobre paz em meio à guerra. Eu gostaria de ler um texto para você que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto foi escrito há alguns mil anos atrás e ele é muito atual, né? Aqui está falando, eu vou pegar as partes ruins, as partes desfavoráveis desse texto, que fala tempo de morrer, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de derrubar, tempo de chorar, tempo de prantear, tempo de espalhar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de perder, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de estar calado, tempo de aborrecer e o tempo de guerra. Não quero trazer aqui uma palavra negativa, uma mensagem negativa, pelo contrário. A gente precisa pensar que existem os momentos bons, mas existem os momentos ruins também. E que os momentos ruins, para que eles servem? Para nos tornar pessoas melhores, para nos fazer acordar diante de situações que a gente, no momento tranquilo, a gente não observaria. Eu quero falar agora sobre a paz. O que é paz segundo o dicionário? A paz é o estado de tranquilidade, calmaria e sossego, sentimentos de tranquilidade, harmonia, bem-estar e união, relação entre lugares ou pessoas que não estão em conflito, ausência de guerra, ausência de ruído, ausência de agitação. Essa é a definição de paz. E existe a falsa paz também. O que seria a falsa paz? Seria um recurso, seria alguma coisa que a gente faz para poder fingir que estamos em paz, que temos tranquilidade. Essa paz, ela na maioria das vezes, ela é uma paz nociva. Ela é uma paz que não faz bem. É uma paz que a gente se engana, a gente finge que tem paz, é momentânea, é temporária. Por exemplo, a paz que advém através dos medicamentos. Não digo que não está errado tomar medicamento, tomar antidepressivo, não. O problema é quando a gente se refugia continuamente nesse recurso. E aí que vem o vício, a dependência química. Qual é o certo? A gente ter recursos próprios e naturais para poder alcançar essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade. Que através do dinheiro a gente vai ter paz. Só que não é nada disso. Isso é uma falsa paz. E como alcançar essa verdadeira paz? É possível ter paz no meio da guerra?
É possível, você que está aí do outro lado me ouvindo, você que está passando por essa situação, né, de pandemia, é possível nós termos paz no meio dessa situação? Eu vou te fazer essa pergunta, eu quero te fazer essa pergunta, e seja honesto e sincero com você. Será que você já teve paz? Será que você já sentiu paz na sua vida alguma vez? Será que em momentos de adversidades você finge que está bem? Você vive uma vida que não é real? E aí eu quero te dizer, quero te dar uma notícia. É possível ter paz sim em meio à guerra. É possível, mas só que essa paz, ela não vai vir de algo externo. Ela não vai vir da economia, da resolução da política, da economia, da mudança de leis, da mudança do presidente, da mudança dos governadores, da mudança da tua família. Você vai ter que trocar de família para ter paz? Não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Antigamente era só os três, biopsicossocial, mas agora já acrescentou uma dimensão espiritual. Ou seja, a saúde mental do ser humano depende dessas 4 dimensões. E eu quero falar com você, sobre a espiritual. O AA, o primeiro mandamento do AA, se você conhece, dos Alcoólicos Anônimos, que é um tipo de ensinamento que eu gosto muito, que ele diz mais ou menos assim, que nós temos que nos voltar para aquilo que é superior a nós, ou seja, um poder superior. Em momentos de guerra, para nós termos paz, é importantíssimo nós nos agarrarmos a algo, aquilo que é superior a nós. Por exemplo, da sua forma, do seu jeitinho, você pode acreditar, e é possível acreditar em algo superior a você. É possível. E o que seria essa espiritualidade? Seria um conjunto de emoções e convicções de natureza não material que remete o ser humano a questões como significado e o sentido da vida, não necessariamente a partir de uma crença ou prática religiosa. Ou seja, você pode buscar, é possível você buscar dentro de você. É claro, nós precisamos de um referencial, isso é importante de início. Você ter uma pessoa, alguém na sua vida, na sua família, um referencial de fé, de confiança, é importante. E nós entendermos que existe um propósito para toda essa situação que nós estamos vivendo, não só essa situação, mas a diversidade da nossa própria vida mesmo. O importante é nós pararmos e compreendermos o que isso quer me ensinar, o que a vida quer me ensinar através dessa diversidade. Quando a gente para e reflete o que isso está querendo me ensinar, isso vai tirando o peso das nossas costas e vai nos dando tranquilidade, serenidade, paz. E o que a gente tem que fazer? O que nós precisamos fazer para nós termos paz em meio à guerra? Primeiro, manter a calma. Não se desespere. Não tenha medo. O pânico, queridos que estão me ouvindo, o pânico, o medo, sabe o que ele produz em nós? Ele produz em nós ansiedade excessiva. A nossa ansiedade vai lá no pico. Ela fica exagerada, ela fica
altíssima quando a gente está no meio do pânico, no meio do medo. E o que que isso acarreta? O que que isso produz? Isso produz em nós desequilíbrio emocional. E com o desequilíbrio emocional, o que que acontece? Nós ficamos doentes, a nossa imunidade, ela baixa. Isso por conta de quê? Eu vou tentar explicar para você fisiologicamente, quimicamente, como que isso acontece. Simplesmente por conta da adrenalina, por conta da noradrenalina, excesso, claro, e do cortisol. Quando a gente está em pânico, a gente está com medo, a gente não pensa, o nosso coração acelera, aumenta os níveis de açúcar, aumenta a nossa pressão arterial. Isso tudo faz com que a gente fique doente, a gente fique pior. E é isso que está acontecendo. A maioria das pessoas que pensam, né, que estão acometidas pelo coronavírus, vem uma gripezinha, um espirro, porque você está pensando demais. Pensando demais, aí a gente não raciocina, a gente não pensa, isso cai a nossa imunidade, a gente fica mais doente. Essa é a explicação bioquímica para a gente não adoecer, não ficar mais doente. Não se deixar levar pelo pânico, pelo desespero. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer para você, identifique e expresse emoções. Nesse momento de desespero, liga para um colega, mande a mensagem para um amigo, eu não estou legal. Eu como psicóloga, graças a Deus, eu tenho essa profissão. Deus me deu essa profissão, pessoas têm me procurado, têm buscado ajuda, têm pedido ajuda. E a única coisa que eu falo, não se desespere, mantenha calma. Essa semana mesmo eu tive uma experiência, na segunda-feira eu estou aqui no Rio de Janeiro e meu marido trabalha em São Paulo. Na segunda-feira eu liguei para ele e nós conversamos, eu percebi a voz do meu marido, a voz dele estava muito baixa, sabe? Tava aquele ânimo, sabe? Ele estava muito mal naquele dia. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele começou a colocar para fora que estava com medo, e ele estava em outro estado. E começou a conversar. No final da conversa, ele já estava bem, ele nem tinha percebido que ele tinha ficado bem. Por quê? Ele só conversou, ele só expressou, colocou para fora aquilo que ele estava sentindo. Nesse momento, a gente não pode fingir que não está acontecendo nada, ou negar que não está acontecendo nada. Aceitar que existe algo que está nos incomodando e a gente precisa colocar para fora. A gente precisa colocar para fora que a gente está com medo, a gente está com desespero, que eu não estou aguentando. É importantíssimo você colocar para fora. Você expressar suas emoções para alguém importante que você confie. Ofereça ajuda. Ofereça ajuda. Pergunta. Fulano, como é que você tá? Você está se cuidando? Que às vezes através da sua interferência aquela pessoa tem um start, tem um insight e passa a se cuidar. Porque ela se preocupou, ela está se preocupando, ela viu que tem alguém se preocupando com ela. Tenha objetivos no meio da crise. Por exemplo, você queria ler um livro, você queria, sei lá, ter algum projeto de ler algum livro grosso. Pega esse livro, coloca um determinado número de páginas e leia esse livro. Tenha um propósito para que quando passe essa crise, você chegue lá na frente, você olhe, poxa, eu fiz algo de interessante, eu fiz algo de bom para mim mesmo. E uma outra coisa muito importante, faça coisas que você goste. Faça coisas que você goste. Se você, minha querida, está sendo sobrecarregada com as atividades de casa, delegue tarefas.
Às vezes é necessário a gente sair um pouco do prumo, sabe? E dizer, se ninguém me ajudar, eu também não vou fazer nada. Sabe? Uma pressão psicológica para aqueles que estão ao redor de você entenderem de que você é um ser humano. Você não vai dar conta de tudo. Você não é Mulher Maravilha. Peça ajuda deles, delegue tarefas. Sabe? Se dê o luxo de deitar no sofá ou deitar na sua cama e ficar parado olhando pro teto. Olhando pro teto, qual o problema? Às vezes eu preciso disso. Eu paro, deito e fico olhando pro teto mesmo. Sabe, hoje em dia existem ferramentas na internet para você buscar tranquilidade, buscar sua paz. Sabe, foque no momento presente, foque no que você tem. Seja otimista, olhe para aquilo que você tem. Chama a existência. Chama a existência. Não alimente pensamentos negativos. Não alimente pensamentos negativos. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa nos nossos pensamentos. Se nós não pensarmos, nós não vamos sentir, nós não vamos fazer. Mas é importantíssimo não alimentarmos. Poxa, que droga de vida. Essa crise, não estou saindo de casa. Não. Comece a olhar, comece a vislumbrar, comece a ter esperança que vai ter dias melhores. Deixe isso nascer dentro de você ou deixa continuar nascendo. Uma coisa muito importante que eu falei lá no início sobre o significado da palavra espiritualidade é nós entendermos o nosso propósito, o nosso sentido aqui. Entendermos o propósito da situação que nós estamos vivendo, isso é importantíssimo. Tirar coisas boas, garimpar. O Augusto Cury fala de garimpar. O que é garimpar? É você ir lá para o meio da mata, lá para o meio da natureza e tirar aquela coisa bruta, né? Garimpar, para que a gente venha ter o quê? O ouro, o diamante. É possível isso, meu querido, meu amado que está me ouvindo. É possível ter paz no meio da guerra. Que você nesses dias você possa entender, possa se voltar para você, se voltar para o hoje, para o aqui e agora, e fazer dessa situação, e entender que nessa situação existe um propósito, que você só vai perceber em momentos como esse. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai, eu quero te agradecer por essa pessoa que está me ouvindo. Não sei aonde ela está nesse momento, mas Deus, se ela está me ouvindo é porque o Senhor tem um propósito. Alcança o coração dela, derrama paz que excede todo entendimento nesse momento. Mostra para ela que existe algo superior, que existe um porto seguro, que existe algo além daquilo que ela está passando hoje. Entra com o sobrenatural, faz algo diferente na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Que você possa, e é possível, você ter paz no meio da guerra. Um grande abraço, fique com Deus.